Seja muito bem-vindo aqui ao canal. No vídeo de hoje a gente vai discutir um indicador que é muito utilizado nos mercados financeiros, MACD, que é projetado para poder identificar a tendência. Então as reversões de tendência fornecem insights sobre a força, o momento ali do movimento dos preços. Eu vou detalhar para vocês o código do robô utilizando a plataforma Profit Chart Pro. Eu vou explicar o fundamento, a condição de entrada e depois eu vou fazer com vocês uma leitura de passo a passo ali do código lá na plataforma. É um vídeo bem completinho, então já deixa seu like, se inscreve aqui no canal para poder continuar acompanhando aí os conteúdos e bora lá entender esse código. Então, antes de nós passarmos para a leitura do código em si, é importante nós entendermos os componentes do indicador MACD. Então, só para quem não sabe, para poder abrir o MACD, você vai clicar com o botão direito, depois você vai selecionar indicador e posteriormente ali o MACD. Então, eu já tenho ele aberto aqui, mas é assim que você abre aqui o indicador. Bom, então o MACD ele utiliza basicamente as médias móveis exponenciais. Então você tem uma média curta, que é chamada ali a média rápida, e uma longa, que é a média lenta. Basicamente, o cálculo do MACD é feito subtraindo o valor da média móvel exponencial de longo prazo, ou seja, de 26 períodos, da média móvel exponencial de curto prazo, de 12 períodos. Então, o resultado é um indicador que oscila acima e abaixo de uma linha zero, que reflete a diferença entre essas duas médias. Além disso, tem a linha sinal. O período padrão da linha sinal, ela é definida como 9 períodos. Outro ponto é que quando o MACD cruza aí para cima a linha sinal, ou seja, quando essa linha laranjinha cruza para cima essa linha verdinha, isso vai indicar um sinal de compra. Por outro lado, quando o MACD cruza para baixo essa linha, vai representar justamente um sinal de venda. A gente pode observar isso ali no gráfico também. Ou seja, indica uma mudança na dinâmica de preço, na reversão ali de uma tendência. Então, o cruzamento para cima da linha sinal é interpretado como uma possível reversão da tendência de baixa para alta, indicando ali que os compradores eles estão ganhando força, impulsionando os preços para cima. E da mesma forma, um cruzamento para baixo da linha sinal é interpretado como uma possível reversão da tendência de alta para baixa. Ou seja, os vendedores vão estar ganhando força, podendo empurrar então os preços para baixo. Então vamos abrir agora o editor de estratégias, aqui em estratégias, editor de estratégias, e aí eu tenho o código aberto aqui, vocês podem copiar o código ou enfim, vão dando pause aí no vídeo para conseguir acompanhar, mas eu vou fazer a leitura e a explicação detalhada aqui, linha por linha desse código. Então, basicamente, para iniciar aqui, a gente tem as linhas iniciais do código, vão definir os parâmetros do indicador. Então, como os períodos de média curta, média longa, sinal, isso que eu expliquei ali no gráfico para vocês, o valor do stop e do alvo também. São parâmetros, ou seja, são valores ajustáveis. Eles podem ser alterados ali conforme necessário. Em seguida, a gente vai declarar as duas variáveis, MACD e sinal, que são variáveis que vão ser utilizadas justamente para poder armazenar os valores do indicador MACD da média exponencial do sinal. Então, essa linha aqui do MACD, ela calcula o valor atual do indicador MACD, ela vai usar os períodos da média longa e da média curta e do sinal que nós definimos anteriormente para poder realizar esse cálculo lá nos parâmetros. E depois essa linha sinal, ela calcula a média exponencial de 9 períodos do valor atual do MACD. Isso ajuda a suavizar os dados do MACD e fornecer um sinal de compra e venda aí mais preciso. Se nós colocarmos aqui em cima, você vai conseguir observar, o indicador MACD. Ele utiliza um indicador que é uma combinação dos indicadores MACD, histograma e MACD linha. Se você vier aqui em indicadores e procurar o MACD, você vai ter essa funçãozinha, olha. É justamente o que nós lemos ali anteriormente. E essa linha sinal foi calculada com essa média exponencial. Se a gente colocar aqui da média exponencial, que é justamente essa funçãozinha, a gente vai encontrar, olha só, calcula a média exponencial. No caso aí, a gente está usando os parâmetros para 9 períodos e para o MACD. Depois, passando aqui para o próximo bloco, o código vai verificar justamente se existem posições abertas no mercado.
Isso é feito por meio das condições se is bought e se is sold, ou seja, se tem posição de compra aberta e se tem posição de venda aberta. Então, o código executa o bloco ali dentro desses limites, início e fim, e depois a gente vai definir ali o stop da compra usando a função sell to cover stop. E aqui a gente vai observar que o stop ele vai ser calculado subtraindo o valor de stop, que nós definimos, quantos pontos ali em cima que a gente vai ter de stop. Isso daqui é ajustável, né? Então, como eu disse, eu coloquei 6 aqui, então seriam 6 pontos para baixo da linha de compra. Então, se você tem um preço de compra que é justamente definido aqui como o buy price, que é o preço de compra, você vai subtrair 6 ticks, 6 pontos ali, que vai definir o seu stop. Além disso, há um parâmetro adicional ali, ó, menos 100, que pode ser usado como um limite offset, tá? Caso ocorra ali uma volatilidade no mercado. E logo em seguida, o código define o alvo da compra, usando então a função sell to cover limit, que vai ser justamente o contrário, então, né? A soma. Então, o alvo é para cima nesse caso. Se você tiver comprado, teu alvo vai ser um preço acima do seu preço de compra. Então, o alvo é basicamente calculado adicionando ali o valor do alvo vezes o stop. Então, quantas vezes o stop você quer que seja o teu alvo? Uma vez o stop, 2 vezes ali em relação ao preço de compra? Então, é isso que é definido aqui. Essas medidas vão visar justamente o gerenciamento de risco, né? Então, buscar otimizar ali os resultados da negociação com base nisso. Depois você pode fazer ali as otimizações aqui no backtest para poder definir melhor essa questão. Mas é só um exemplo, tá? Então, o stop loss, ele vai proteger ali o robô dessas perdas, dessas movimentações, por isso que a gente também inclui ali o offset. A posição ela vai ser automaticamente encerrada, limitando ali os potenciais de perda. Então, o robô ele evita ali que a operação desfavorável, né, se torne ainda mais prejudicial. Mas vamos dar sequência aqui, gente. Se por exemplo, existir uma posição de venda aberta, ou seja, se e sold, então o código ele vai executar o bloco ali, início e fim também, dentro da mesma lógica, mas para uma operação ali de venda descoberto. Então, dentro desse bloco de código, você vai definir o stop da venda usando a função buy to cover stop. Então, o valor do stop ele é calculado somando ali o valor do stop definido ao preço de venda. Então, você tem um preço de venda, ou seja, quando você está numa operação a descoberto, o teu alvo é para baixo, então você espera que o preço caia para você ter lucro, e o seu stop consequentemente vai ser somado, então vai estar acima do seu preço de venda. E aí, por outro lado, o código então vai definir o alvo da venda ali usando a função buy to cover limit. Então, o alvo ele é calculado subtraindo, como eu disse, né? O seu alvo é para baixo, você espera que o preço caia. Então, quantas vezes o stop você quer que seja o seu alvo? Então, 1 vez, 2? Então, você vai definir isso nos parâmetros lá em cima. E depois a gente tem, se não houver posições abertas no mercado, ou seja, se buy position igual a 0 e sell position igual a 0, o código vai executar ali o bloco de código dentro desse bloco início e fim. Então, a gente vai verificar as condições para poder realizar uma nova operação de compra ou venda, dentro das condições que a gente viu ali da teoria que eu apresentei ali no início para vocês. Ou seja, se a linha do MACD for menor do que a linha sinal e depois, num outro momento, ela estiver maior, ou seja, se cruzar para cima, ela está abaixo da linha sinal e depois ela está acima da linha sinal, então é um momento ali em que a condição é verificada, que a estratégia que nós estabelecemos foi atendida. Ou seja, significa que o valor anterior do MACD era menor que o valor anterior da média exponencial sinal e o valor atual do MACD foi maior, né? Se tornou maior do que o valor atual da média exponencial sinal. Então, uma nova operação de compra é executada usando a função buy at market. Ou seja, a gente vai fazer ali uma operação a mercado. Se a gente colocar aqui em cima, ó, envia uma ordem de compra a mercado. Por outro lado, o MACD ele tá acima e depois abaixo da linha sinal, ou seja, né, aquele momento em que a linha laranjinha que nós vimos, ela cruza para baixo a linha verde,
Nesse momento, a gente tem, então, o indicativo de venda. Isso vai significar que o valor anterior do MACD era maior do que o valor da média exponencial do sinal e agora o valor atual do MACD é menor do que o valor da média exponencial sinal. Então, uma nova operação de venda é executada. Então, a gente tem ali, ó, Sell Short at Market, ou seja, se a gente colocar o mouse aqui em cima, vai enviar uma ordem de venda descoberto a mercado. E aí, fim do bloco. E se nós viermos aqui, colocarmos o gráfico, obviamente aqui você consegue alterar a periodicidade, o ativo que você vai estar trabalhando e tudo mais, para você conseguir fazer os seus backtests aí melhor. Mas se nós rodarmos aqui o código, ele vai aparecer justamente os pontos aí de venda descoberto, os pontos de compra, no caso de recompra aqui, né, o buy to cover. E aí você consegue analisar as operações que foram feitas conforme aí o critério que você estipular, tá? Bom, e aí o que eu queria mostrar aqui pra vocês, em termos de estatísticas, deixa eu ver aqui. Aqui teve um saldo líquido total de 575. E aí você consegue analisar aqui o desempenho do robô conforme seus critérios. Você pode mudar aqui, por exemplo, se eu colocar um stop menor, como que o robô sairia aqui, né, ó. Então, aumentaria aqui o saldo líquido total. E aí você vai modificando aqui os parâmetros e vendo aí, tentando otimizar o robô da melhor forma possível. Tá bom, gente? Então, se foi útil esse vídeo pra você, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Te vejo aí nos próximos vídeos. Um beijo e até lá!